Boa noite, bancário. Boa noite, bancária. Sou a Juvândia Moreira, presidente do sindicato, e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos discutir o tema assédio moral. Vamos falar do acordo que nós firmamos com a FENABAN e do aditivo que nós vamos fazer com os bancos, como é que vai funcionar e vamos entender melhor o que significa o assédio moral. Para isso, a gente vai contar aqui com a ajuda e com a presença eu vou ler o currículo porque é bastante extenso, é um currículo que, com certeza, depois que eu ler, vocês vão saber que ele vai poder nos ajudar bastante a entender o tema. É Roberto Eluani, ele é graduado em Direito pela USP e em Psicologia pela PUC São Paulo, mestre em Administração pela FGV, doutor em Psicologia pela PUC São Paulo, pós-doutor em Comunicação pela USP, e livre docente em Teoria das Organizações pela Unicamp. Atualmente, ele é professor titular e pesquisador da Faculdade de Educação da Unicamp, né? E também é professor da FGV, e também é membro fundador do site assediomoral.org, que é uma referência aí no tema. Muito obrigado pela presença. Boa noite, doutor Roberto Eluani. A gente também vai contar aqui com a presença do Valcir, que é o nosso secretário de Saúde aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Esse é um tema que nos preocupa bastante e nas últimas campanhas salariais a gente tem colocado na pauta de reivindicação, isso entra na discussão, na negociação efetivamente com a representação dos bancos, que é a FENABAN, e nesta campanha salarial é uma conquista muito importante a cláusula do assédio moral, que prevê um instrumento via acordo aditivo que tem que ser feito entre o sindicato e o banco, né? A gente já, conversando com os bancos, então os grandes bancos já manifestaram já o compromisso de assinar esse aditivo, e esse aditivo ele prevê algumas cláusulas que são para a gente bastante importantes, né? Porque hoje a gente recebe uma denúncia do assédio, a gente passa para o banco, para alguns bancos, e eles podem demorar 6 meses, até mais, para resolver aquele caso, né, concreto. Ou não dão a resposta, enfim. Então, tem uma série de problemas aí no encaminhamento e no trato dessas questões. Então, a gente tem algumas cláusulas que eu queria que vocês conhecessem, porque é importante que vocês conheçam esse aditivo, o que significa esse instrumento, o que está previsto no instrumento, porque é você que é bancária lá no local do trabalho, que vai nos ajudar a acompanhar o cumprimento, né, o desdobramento desse acordo. Ele só vai ser efetivo se você ajudar o sindicato fazendo a denúncia, se ajudar o sindicato acompanhando o local do trabalho, falando para a gente se melhorou, se não melhorou a situação, se resolveu, se não resolveu o problema, né, quais são as causas dos problemas que vocês estão enfrentando lá no local do trabalho. Então, para isso, a sua participação é fundamental. E por isso que é importante que você conheça cada termo, cada palavra desse aditivo, para nos ajudar a fazê-lo valer na prática e que a gente consiga acabar com esse problema, né, e melhorar as condições de trabalho. Bom, então ele fala o quê? Ele diz que os bancos vão ter que criar um canal de denúncia, o sindicato também vai criar um canal, embora a gente já receba essas denúncias hoje, nós não temos uma sistematização, não temos um canal formal em que o bancário vai poder mandar essa denúncia. Ele vai ter um procedimento, né, nesse acordo. Então, ele tem normas que vai gerar obrigação para o sindicato e obrigação para os bancos, né? E o bancário também, que quiser fazer a denúncia via o programa, vai ter que entender essas regras, né, e ter o compromisso de cumpri-las junto com a gente. Então, você lá está sofrendo o processo de assédio, manda a denúncia para o sindicato. Como é que você vai fazer? Para o sindicato, você vai se identificar, vai dizer de que local de trabalho que você é, quem é que está te assediando, qual que é o problema, contar para a gente o histórico, né? E a gente depois vai verificar. Normalmente, nós vamos ao local de trabalho, conversamos com várias pessoas para ter certeza de que realmente aquele problema está acontecendo e que o sindicato não está sendo... não está recebendo uma denúncia, né, falsa, ou está sendo utilizado por uma, né, briga pessoal lá, está sendo utilizado
para prejudicar um outro trabalhador, né? Então, a gente tem todos os cuidados. Então, aí a gente encaminha essa denúncia para o banco. No instrumento, a gente vai ter um prazo de 10 dias para mandar a denúncia para o banco. O banco vai ter que confirmar o recebimento para a gente, né? E vai ter um prazo de até 60 dias, claro, em alguns casos que são mais complexos, ele pode precisar desse tempo, né? Em outros casos, a gente espera que ele resolva bem mais rápido, mas na negociação, nós conseguimos chegar neste prazo, de até 60 dias, para ele apurar e já tomar as providências e informar para o sindicato quais são essas providências. E a gente vai informar para o bancário. Só que nós vamos passar a denúncia para o banco sem identificar o bancário que fez a denúncia para a gente. Nós não vamos dizer para o banco, fulano de tal mandou aqui a denúncia, está denunciando o gerente dele, ou o diretor. Não. O nome do denunciante será preservado. O sindicato vai ter conhecimento, mas não vai informar para o banco, que é o que a gente já faz hoje. Porque em muitos bancos, o que acontece, se o banco toma conhecimento, é o banco retalhar, né? Ou o gestor lá na ponta retalhar esse trabalhador porque fez a denúncia para o sindicato. Então, já está, é um ponto pacífico do instrumento, nós não vamos mandar o nome do bancário. E o banco terá que dizer para todo o quadro de funcionário, né? Ele vai ter que fazer uma declaração explícita de condenação a qualquer ato de assédio. Deixar bem claro que ele não vai admitir, que a diretoria do banco não aceita isso, né? Enfim, ele vai ter que, após a assinatura do instrumento, ele vai ter que dizer para o quadro que, enfim, todos os gestores, todos os funcionários tomarem conhecimento que ele assinou o acordo com o sindicato e que ele não vai admitir nenhum ato de assédio. Essa é uma coisa que está prevista no instrumento, né? Enfim, então tem um canal de denúncia, tem um prazo, tem a declaração explícita do banco e tem esse acompanhamento do sindicato, que ele tem que dar o retorno obrigatoriamente para a gente, dizendo, olha, eu fiz a apuração foi feita assim, constatou o problema ou não constatou o problema, né? É claro que se a gente perceber que o banco, todos os casos de denúncias, porque a gente sabe quando tem o problema também, né? A gente mandou para o banco, todos os casos, ele começa a dizer, olha, não constatei o problema, ou ele vai dizer assim, resolvi, aí você vai lá, continua o problema, ele não resolveu, nós vamos deixar de assinar o acordo com o banco, com aquele banco, porque nós vamos cobrar que os bancos tenham seriedade no encaminhamento e no cumprimento desse instrumento. E aí, por isso que eu estou dizendo que você, que é bancário e que é bancária, lá no local do trabalho, é que vai nos ajudar informando o sindicato, acompanhando o cumprimento desse acordo, né? Agora, tem outras questões aqui também nesse acordo, que é um acompanhamento que a gente vai fazer junto à FENABAN, que é do setor, né? Semestral, a gente vai semestralmente sentar, vai criar indicadores, ele vai ter que passar para a gente a quantidade de denúncias que aconteceram no Brasil inteiro, quais os motivos, a gente vai criar os indicadores e a gente vai fazer um acompanhamento desse aditivo, do cumprimento dele e de quanto aumenta ou de quanto diminui os casos de assédio, né? Que coisas, obviamente, nós vamos cobrar, que ações podem ser tomadas pelo setor para acabar com o assédio. Então, eu acho que isso também é um grande ponto desse instrumento. E a gente tem aí, o instrumento também fala de outras questões, que né, além da avaliação semestral, considerar as habilidades comportamentais, de liderança e de relacionamento interpessoal como critério de promoção para cargos de gestão de pessoas. Esse é um dos pontos que está no programa, porque às vezes você vai lá e coloca uma pessoa numa determinada função, sem treinar, sem ter aquela habilidade, e ela vai cobrando das pessoas de uma forma rude, assediando mesmo, que aí vem a prática do assédio, enfim. Na questão do assédio moral, eu acho que é uma questão muito séria, porque existe uma grande confusão, né? Primeiro, a gente não pode confundir assédio com qualquer tipo de conflito. É claro que no ambiente de trabalho eu posso ter um conflito com um colega, posso ter um conflito até com o meu chefe. Bem, os conflitos fazem parte, afinal de contas, de qualquer ambiente de trabalho, fazem parte até do cotidiano de uma família. Isso não é assédio moral necessariamente. Qual é a diferença? No assédio moral, você não quer resolver conflito algum. O que você quer é destruir a pessoa, o que você quer é humilhá-la. Você age de uma maneira tal que essa pessoa se sente um Zé Ninguém, atinge a dignidade, atinge a personalidade e, consequentemente, a saúde física e mental da pessoa, podendo levar essa pessoa, inclusive, à morte.
Como já aconteceu, tivemos bancos públicos, bancos privados, nos quais ocorreram vários casos de suicídio. Então, veja bem que não é qualquer coisa o assédio moral, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que, às vezes, confunde os meios com os fins e os fins com os meios. Quer dizer, a questão da meta, por exemplo, é uma questão que vem sendo cada vez mais tida como um dos grandes problemas na dinâmica do assédio. Não é que um banco não possa ter metas, não é que um hospital não possa ter metas, não é que uma universidade não possa ter metas. Eu sou professor universitário, eu tenho metas a ser cumpridas, não é essa a questão. Mas quando você coloca metas abusivas, quando você coloca um patamar que é praticamente inatingível, ou que para se atingir a sua saúde mental fica comprometida, o seu bem-estar, a sua família fica comprometida, então isso é um verdadeiro convite ao assédio. Porque o próprio gestor, o próprio supervisor, ele vai fazer de tudo que é possível para que aquela meta seja cumprida. E ele se esquece que aquela pessoa que o está ajudando a cumprir a meta é um ser humano como ele, que sofre, que chora, que tem problemas de família, que tem problemas com filhos, enfim, é um ser humano capaz de adoecer. E daí ele começa a ver o outro como simplesmente um boneco, ou como uma máquina, uma velha registradora, um computador. Quando ele assim faz, obviamente que você abriu a estrada para o assédio, porque ele vai utilizar certas medidas, ele terá certas condutas que realmente fazem parte de um processo de assédio, porque visa ou fazer com que aquela pessoa, por medo, pela intimidação, pelo pavor, inclusive, de ser demitido, mais do que isso, de ser humilhado, venha fazer o que é possível e impossível para cumprir a meta, ou essa pessoa não aguenta e adoece, e é colocada de lado, tal como um computador velho que você coloca de lado, ou ela mesmo pede para ir embora. E não raro isso acontece apesar do fantasma da demissão. Então a gente precisa tomar cuidado quando se fala em assédio moral, porque não é só um problema ético, é essencialmente ético e humano, mas é um problema que atinge o próprio banco, atinge as organizações, atinge a todas as pessoas e inclusive os clientes. Porque uma pessoa assediada, ela muda o comportamento em relação ao cliente. Não porque ela queira, mas porque ela está sofrendo. É muito comum uma pessoa passar por um processo de assédio moral e ter um comportamento tipo do burnout, um certo cinismo ao tratar as outras pessoas. Cinismo no bom sentido, ela se aliena propositadamente. Quer dizer, ela acaba sendo uma má trabalhadora, não porque queira, porque foi levada a isso. Então compromete a própria imagem do banco. Eu sempre falo que uma diretoria inteligente de um banco, ela tem que ver que um dos grandes capitais, eu diria, que ela tem, são seus funcionários. Quer dizer, você cuidar bem do seu trabalhador, do seu funcionário, além de ser uma questão ética, uma questão legal, uma questão moral, é uma questão de inteligência. O bancário continua sendo um sujeito dentro dessa lógica, que é uma lógica cada vez mais complexa. Hoje em dia, o bancário não é simplesmente um bancário, ele é um vendedor. Aliás, ele é mais vendedor do que bancário. Essencial continua sendo, apesar da automação. Então, eu acho que quando se fala em assédio moral, agora uma mensagem para as diretorias, ela deve pensar que não é, repito, apenas uma questão ética, moral e legal, é uma questão financeira também. Muitas vezes ela vai gastar muito mais com este trabalhador, inclusive com planos de saúde, e eles são extremamente, você tem técnicas atuárias muito aperfeiçoadas, eles sabem exatamente a possibilidade das pessoas adoecerem. Você vai gastar muito mais pagando planos de saúde elevados do que se você cuidasse com dignidade do seu trabalhador, qual seja, do seu funcionário. Como é que isso afeta o ambiente de trabalho? Está tendo assédio, uma pessoa está sendo assediada lá no ambiente de trabalho, que acontece também do assédio só contra uma pessoa, né? Não, às vezes a gente acompanha aqui as agências, né, os departamentos, às vezes tem uma pessoa sendo assediada, às vezes tem várias pessoas, né? E a gente vê que isso afeta o ambiente de trabalho, todo mundo fica com medo, ou às vezes os colegas de trabalho isolam aquela pessoa que está sendo assediada, que eu acho que ele tem receio de ficar junto com aquela pessoa, ser solidário e ser assediado também, como se isso resolvesse o problema. Ele tem receio, muitas vezes, a coisa chega ao ponto dele ter receio de ser visto como amigo dele, da pessoa sendo assediada. Então, é muito comum, infelizmente, você ter uma espécie de assédio misto,
no qual começa pelo supervisor, começa pela chefia, pelo superior hierárquico, seja ele qual for, e o grupo em torno daquela pessoa assediada acaba se, entre aspas, solidarizando ou aparentemente se aliando ao agressor para que esse gestor veja no grupo um grupo que é coeso, um grupo que está com ele, um grupo que não abandonar, esse tipo de coisa. Primeiro, essa é uma atitude burra, me desculpe o termo, forte, mas é verdade, porque quem o faz dessa maneira vai fazer de outra maneira. Ora assedia você, ora assedia eu, ora assedia qualquer um. Infelizmente, nós temos pode sair, aí ele vai escolher uma outra pessoa. Com enfim, certeza. Você não ajuda a resolver o problema. Porque o problema não é, não é um problema de vítima-agressor. É a forma de organizar o trabalho que tem que ser modificada. Uma das táticas mais comuns, infelizmente, é isolar a pessoa. Quando você isola a pessoa, existe um corte no processo de comunicação, ela não tem feedback dos próprios colegas, ela vai se fragilizando no próprio trabalho, ela vai adquirindo uma certa pecha em relação aos próprios colegas, eles não sabem bem o que está acontecendo. Então, você vai criando uma imagem negativa desse colega e, muitas vezes, ele é visto como uma pessoa que não quer trabalhar. Olha que coisa maluca. A empresa, nesse caso dela, o banco tira o serviço dela, tira o serviço, às vezes tira o computador, tira o telefone, tira a senha, quer dizer... E os colegas podem vê-la como alguém folgada, que não quer trabalhar. Que não quer trabalhar, encostada. Ou desconfiado que ela é dependente de uma droga, qualquer coisa assim. Né? E ela emocionalmente vai ficando abalada e aí que acaba mais do que abalada, ela vai ficando humilhada e vai criando nela uma certa desconfiança em relação a si própria. O que eu fiz para merecer isso? Entendeu? Acaba então ela adoece fisicamente. Dela. Sim, ela adoece fisicamente e psicologicamente. E é justamente essa a intenção. Veja bem, isso não tem nada a ver com conflito corriqueiro que acontece, que você pede desculpa e acabou. O melhor escudo, é um termo que eu uso muito em arte. O melhor escudo para uma pessoa não ser vista como assediador é o seu passado, é o seu currículo. Nós tendemos a perdoar e muito as pessoas que nós observamos que na sua trajetória são bem intencionadas. Essa pessoa pode estar um dia mais nervosa, pode ter brigado com a esposa, pode ter tido um conflito com o namorado. É claro, ela pode ter colocado uma palavra que não era mais adequada, ela pode ter feito uma observação que não era mais bem-vinda naquele momento. Não quer dizer que ele é um assediador, quer dizer que ele é um ser humano que, como qualquer um de nós, pode cometer seus erros. No assédio, não. O assédio a gente percebe a má intenção. Você percebe a instrumentalização do outro. Você observa o descaso com o sofrimento do outro. Por exemplo, essa forma de se tratar um funcionário, um trabalhador, é absurdamente desumana. Porque você está fazendo de tudo para que essa pessoa adoeça. Eu vou lhe dar um caso concreto que não foi num banco, mas era até uma empresa que tinha uma certa relação com a área bancária, que aconteceu no interior paulista. Neste caso, o sujeito se desentendeu com um dos gestores e ele foi colocado durante meses a fio na sua própria sala, sem nada. Não havia mesa, não havia telefone, não havia mais livros, não havia mais maquinário, não havia nada. Ele foi colocado absolutamente sem nada. A única coisa que foi deixada para ele foi uma lata de lixo. E ele transformou aquela lata, ele pegou a lata de lixo, virou ao contrário, se transformou num banquinho e ele sentou na lata de lixo. Aliás, não precisa ser um grande psicanalista, muito, para perceber por que a lata de lixo foi deixada. Porque queriam que ele se sentisse um lixo. Não precisa ter uma forte formação psicanalítica. Devastador. E foi devastador. Você imagina uma pessoa ficar meses a fio na sua própria sala sem nada. Absolutamente nada. Para nós, sindicatos, nós estamos convencidos que é importante mudar a organização do trabalho, é importante mudar a forma de se trabalhar, sim. É importante humanizar as relações dentro do ambiente de trabalho. É preciso que as empresas, no nosso caso os bancos, né, que nós somos bancários, invistam em prevenção das doenças, eliminação dos riscos no ambiente de trabalho e promoção da saúde. Hoje nós afirmamos que o assédio moral é mais um risco. A bancária tem um risco, por exemplo, como a bancária que colocou da questão de assalto
É um risco inerente à categoria, né, à categoria dos bancários. E hoje o assédio moral associado à pressão pela obtenção das metas também é um risco. E esse programa ele vem num bom momento, esse programa de prevenção, porque o sindicato vai ter como acompanhar e a gente orienta os bancários a fazerem a denúncia. Hoje o sindicato já tem uma atuação, independentemente desse programa, que vem no processo dos últimos 4 anos sendo acumulado com o setor patronal, mas o sindicato também já tem uma abordagem com relação ao assédio moral, a visita aos locais de trabalho, a conscientização. Como você falou também no início, a conscientização por si só ela não resolve, mas ela é importante também no sentido da pessoa saber o que é o assédio moral, como detectar, como denunciar e como, uma coisa importante também, é importante documentar os casos de assédio moral, até para que o bancário, quando procurar a justiça, ele ter elementos, ele ter documentos no sentido, né, de apresentar numa audiência, o juiz vai pedir com certeza isso. Então, esse programa, que foi conquistado na campanha salarial de 2010, uma das grandes conquistas da campanha nacional dos bancários de 2010. Reunião agora. Você está longe de bater sua meta na venda de cartões de crédito. Está devendo também seguros e planos de previdência. Qual o seu problema? Eu não aguento mais essa fila. Vamos para a reunião? Seu perfil não serve para esta agência. Sua incompetência está atrapalhando nossa colocação no ranking. Pai, vamos brincar! Aqui no Momento Bancário em Debate, falando sobre saúde, e a gente estava lembrando que aqui no Brasil, em 2009, que é o dado mais recente, aconteceram 723 mil acidentes de trabalho, né? Pessoas que sofreram algum acidente no local do trabalho, por conta do trabalho, executando o trabalho. E que desses casos,
resultaram aí 2.500 mortes. Agora a gente tem também um dado aqui mundial, que é segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ocorrem anualmente no mundo cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho, além de aproximadamente 160 milhões de casos de doenças ocupacionais. Essas ocorrências chegam a comprometer 4% do PIB mundial. Quer dizer, a gente já falou aqui que tem um gasto para a Previdência, um gasto para a sociedade, né? Um comprometimento, além, obviamente, das pessoas, né? Da vida, da saúde. Eu acho que isso aí que é o gasto pior, né? O saldo pior. A legislação deu um poder muito grande ao perito, porque ele faz a avaliação e ele mesmo julga. Isso não ocorre nem com o próprio juiz. O Poder Judiciário, quando decide uma questão, ele precisa fundamentar. E o juiz assume a responsabilidade assinando. Agora, no caso da perícia, ele não se identifica muitas vezes, não assina, ou seja, foge àquela responsabilidade, de certa forma, e, pior de tudo, não diz por que concedeu ou deixou de conceder o benefício. Então, isso impede um recurso, por exemplo, a junta de recursos. Como é que você argumenta, né, se você não sabe qual que é Exatamente. A justificativa, né, da técnica dele, né? Exatamente. Contrário a princípios jurídicos, não há nenhuma legislação específica, no caso, para disciplinar o assunto, mas é uma questão elementar de direito, né? A pessoa tem que ser informada, até pela transparência dos atos administrativos, do que se decidiu e por que foi assim. Então, a gente vê, é comum chegar bancário aqui no sindicato que sofreu um acidente de trabalho, uma lesão por esforço repetitivo, uma depressão ocasionada lá por ritmo de trabalho, ambiente de trabalho, né, estressante, e ele vai ao INSS, fica afastado, vai ao INSS e tem caracterizado como doença comum e não como acidente de trabalho. Qual é a diferença? Que direitos ele deixa de... que direitos ele perde quando ele é caracterizado como doença comum em vez de acidente de trabalho? Há o auxílio-doença comum e o auxílio-doença por acidente do trabalho. No caso do auxílio-doença ser considerado comum, ou seja, sem ligação com o trabalho, ele tem grandes perdas, porque ele não tem direito ao recolhimento do fundo de garantia durante o período de afastamento. Após a cessação do benefício, se for considerado como acidente do trabalho, ele teria uma estabilidade de no mínimo 12 meses no emprego e também se caracterizaria um fato como sendo ligado ao trabalho. Eventualmente, ele poderia exercer direitos trabalhistas se caracterizar que a empresa foi responsável pela doença, ou seja, ele teria direito a uma indenização por danos materiais e morais. Então, o prejuízo é enorme nesse particular. Eu acho que, inclusive, coletivamente, a gente tem um prejuízo também, porque quando você deixa de caracterizar como acidente de trabalho, além do trabalhador perder individualmente seus direitos, a organização, né, dos trabalhadores perdem porque deixa de saber que problemas que aquele trabalho que problemas de saúde está sendo ocasionados naquele ambiente de trabalho, naquela empresa, e inclusive deixa de pensar numa solução, negociar uma solução que acabe com esses acidentes, né? Então, quando você subnotifica, que é o que a gente chama, não notifica corretamente, a gente, enquanto representante dos trabalhadores, organização dos trabalhadores, acho que a sociedade como um todo perde, porque ela deixa de saber quais são os problemas, o que está ocasionando aqueles problemas, e logo deixa também, perde a oportunidade de buscar a solução para aquele problema, né? Acho que isso também é um ponto. O mais incrível é que se prejudica a própria Previdência Social na sua atuação pública e economicamente também, porque cada doença caracterizada como sendo do trabalho faz com que a contribuição por parte da empresa seja elevada. E ela pode, no caso da descaracterização, ela ser reduzida falsamente. Então, por incrível que pareça, até a Previdência Social sai prejudicada nesse ponto. É comum a gente, nesse tempo aqui no sindicato, ouvir vários depoimentos dos bancários que passaram no INSS nas perícias médicas e reclamam
que o perito nem olha na cara dele, faz um diagnóstico, quer dizer, nega um benefício ou concede um benefício, às vezes sem examinar o paciente, né? Ali é um paciente, né? Acaba sendo um paciente, sem fazer um exame, sem fazer uma análise né, da vida daquela pessoa, ou seja, sem olhar os exames médicos. Eu lembro que uma época a gente uma das nossas lutas aqui era para que o INSS olhasse e recebesse, os peritos recebessem os exames, vissem os laudos dos médicos assistentes, considerassem isso. Como é que está isso hoje? Então, Juvândia e Dr. Rebouças, os bancários e bancárias, é uma questão que ainda a gente continua com problemas. O que nós falamos anteriormente, que nós defendemos na humanização das perícias, primeiro deixar bem claro que o nosso sindicato, nós não somos contra qualquer perito ou perita do INSS, né? Nós não somos contra a pessoa do perito nessa questão. Nós somos contra uma política que vê o segurado, por exemplo, como um fraudador, como uma pessoa que potencialmente vai lá para simular uma doença e querer um benefício. É um fraudador até que se prove ao contrário. Exatamente. Né? E o que nós defendemos é o seguinte, outra coisa também... até que se prove ao contrário. Exatamente. Eles invertem. E outra coisa importante é dizer que o sindicato, nós somos contra qualquer tipo de fraude. Porque, como o Dr. Rebouças colocou, qualquer ato que lese a Previdência Social está lesando todos os brasileiros e brasileiras. Então, isso tem que ficar bem claro. O que nós exigimos, e a gente discute isso, como discutimos agora no último dia 28 lá em Brasília, é que o perito considere os laudos para subsidiar a perícia e que também faça uma coisa que a Previdência tem deixado muito de fazer, que é fiscalizar os locais de trabalho. Também está na lei que a Previdência tem uma prerrogativa de fiscalizar as condições de trabalho. E o que nós queremos... Se estiver acontecendo um número de acidentes de trabalho grande numa determinada empresa, num banco, por exemplo, a Previdência ela teria a obrigação de ir ao local, verificar por que aquele ambiente adoece tanto e propor soluções, é isso? E mediar soluções para resolver essa causa do adoecimento? Exatamente. Assim, o perito ele precisa fazer uma análise também da relação do trabalho da pessoa com a doença. E o que hoje que a gente percebe nas perícias é simplesmente nega o benefício para o trabalhar, não faz uma relação, como chama, né, doutor Rebouças, de nexo causal, e a pessoa fica naquela situação como o doutor Rebouças colocou, se consegue o benefício, ainda consegue um benefício que nós chamamos de auxílio-doença comum, que traz todos aqueles prejuízos colocados. Então, por exemplo, o atestado médico, os laudos médicos, levar isso em consideração, levar o histórico do trabalhador, fazer um levantamento do histórico ocupacional do trabalhador, da sua vida laboral, isso é importante para que o segurado tenha condições de conseguir esse benefício. Não conseguir esse benefício, como o doutor Rebouças também muito bem colocou, cabe recursos, só que para isso ele tem que ter a fundamentação dessa decisão para que ele tenha condições de recorrer numa junta de recursos ou até do ponto de vista judicial. Então, a humanização das perícias, além de outras questões, né, que nós não abordamos aqui ainda, por exemplo, como as questões de ordens internas, mas a humanização da perícia passa por um conjunto de políticas para melhorar o atendimento da Previdência Social, para que ela continue pública e que ela tenha também um controle social, que é um debate que nós fazemos também, que é o controle social dos próprios segurados, via conselhos, para a gente melhorar cada vez mais a Previdência Social e não deixar que os serviços fiquem ruins e o atendimento piore. Doutor Rebouças, tem o número de ações judiciais por conta de acidente de trabalho, doença do trabalho, ou reversão de benefício é grande? É muito grande. É impressionante o número de processos nesse particular. E, mais uma vez, o que não tem sido lembrado até pela mídia, é que o INSS também é prejudicado porque ele arca com os custos do processo judicial, inclusive pagando honorários advocatícios e pagando os valores atrasados com juro, atualização monetária. Então, é um dano público também nesse ponto. É verdade, é verdade. Não tinha pensado nesse ponto de vista, do custo que o INSS tem para corrigir essa situação. Um custo com o processo, porque ele vai ter que acompanhar o processo durante todo o tempo. Eu sei, ele é grande, esse conjunto de processos é grande não só nos bancários, né? É grande no geral, em várias categorias. Exatamente. Quer dizer, estão agindo contra os segurados e contra a Previdência Social. Cabe, então, perguntar, quem está levando vantagem nisso?
E quem vai ser responsabilizado por tudo isso? Que é um dano a toda a coletividade, a toda a nossa sociedade. É verdade. No caso dos bancários, a gente sabe que é grande o número de processos, mas o doutor Rebouça está falando que é grande no geral, em todas as categorias. Isso quer dizer que é um comportamento mesmo no INSS, e é um comportamento meio que, como você estava falando, de partir do princípio que todo mundo vai querendo fraudar o INSS, ou seja, inventando uma doença, né? E aí é que se avalia se a pessoa tem ou não um problema, e não partir do princípio da boa-fé. Isso também tem sido pauta das nossas campanhas salariais, essa questão da discussão de saúde do trabalhador bancário, porque é o que nós falamos nos debates públicos, nos nossos materiais internos, na folha bancária, no site do sindicato. Os bancários também são vítimas dessa lógica, continuam adoecendo por LER, como você, Giovanni, já colocou logo no começo. Tem a questão do adoecimento mental, que os bancários estão adoecendo muito, depressão, síndrome do pânico. E tem o assédio moral é um grande responsável por o estresse, depressão. Né? Como um fator de risco no ambiente de trabalho, e tem a questão do estresse pós-traumático, que a gente tem discutido bastante também, que é a ocorrência de assaltos, que é uma questão específica e sequestro da categoria bancária. Perfeito. Né, que isso tem causado muitas sequelas. Então, é um conjunto de políticas porque a gente defende isso. Um ambiente de trabalho saudável, o INSS também fazendo a sua parte, e importante os empregadores, no caso nossos banqueiros, também fazendo a sua parte, melhorando as condições de trabalho. Eu vi que o TST ele lançou um Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Quer dizer, essa quantidade de ações judiciais que tem, certamente está acendendo uma luzinha vermelha lá no TST, porque o TST está dizendo que esse programa tem como principal objetivo reverter o crescimento do número de acidentes de trabalho ocorridos nos últimos anos no Brasil. Eu não diria que é nos últimos anos, eu diria que nos últimos anos talvez ele tenha uma notificação maior, porque acidente de trabalho a gente vê, por exemplo, na categoria bancária há muitos anos. Muitos anos, é verdade. E talvez, se tem crescido o número de acidentes, talvez tenha crescido a notificação. Você acha que isso procede, doutor Rebouças, Valcir? Bom, o que nós temos, entre outras coisas, é o subregistro. Há muita falta de notificação das doenças. Então, são números oficiais, já por si impressionantes, graves, mas que não representam totalmente a realidade. É interessante lembrar que, há uns 15 anos, mais ou menos, um estudioso da Fundacentro, que é pertencente ao Ministério do Trabalho e que investiga as causas de acidentes e doenças, esse técnico, o Garcia, fez um estudo sobre casos de morte e como há um subregistro até dos casos de morte, que são os mais difíceis de esconder, mesmo assim há subregistro. E isso causa danos. É verdade que o INSS ultimamente está se movimentando para entrar com as chamadas ações regressivas, ou seja, pedir a indenização, o reembolso do que gastou por parte dessas empresas que negligenciam. Então, só que tem que agir... por exemplo, o trabalhador sofre um acidente de trabalho, ele vai no INSS, o INSS registra como acidente de trabalho, ele paga o afastamento, ele fica afastado por um determinado tempo, que o médico, que o perito determinar, e o INSS tem que cobrar isso do empregador que adoeceu. É isso que é ação regressiva? Quando se caracteriza a culpa do empregador. E consta que eles já estão pleiteando reembolsos na casa de 400, 500 milhões só nas primeiras iniciativas. Então, é uma situação significativa nesse particular. Agora, eles deviam se preocupar mais com a prevenção. Não interessa a ninguém o adoecimento. Exatamente. Porque isso também não era só a Previdência, não era o SUS. Ou seja, o prejuízo é muito grande, é brutal. Então, é o que a gente diz, né? A saúde é fundamental. A gente não quer que o trabalhador receba uma indenização, não quer que ele receba uma indenização. Na verdade, nós não queremos que ele adoeça, né? E o que a gente tem que fazer, que iniciativas têm que ser feitas, tanto pelo poder público quanto pelas empresas, acompanhadas pelos representantes dos trabalhadores, para que melhorar o ambiente de trabalho. Acho que tudo isso tem que ser feito, né? Como a gente fez agora um instrumento de combate ao assédio moral, nós estamos cobrando dos bancos que cumpram, que levem a sério, mas que melhorem o ambiente de trabalho, que digam para todo o quadro de funcionários que eles não vão admitir assédio moral
e que, quando o problema ocorrer, ele vai punir, vai tomar as providências rapidamente, e providências cabíveis, devidas, para que ele dê um sinal para o quadro de funcionários que ele não admite esse tipo de comportamento, mas também ele tem que melhorar a gestão para que ela não proporcione esse tipo de problema, porque normalmente o assédio moral está relacionado ao que a gente chama de violência organizacional. Tem uma situação que a gente discutiu, e doutor Rebouças, na mesa de negociação ano passado, que tem acontecido recentemente, eu diria nos últimos anos. A gente tem percebido isso na nossa categoria, aqui com os trabalhadores, que a pessoa estava afastada por acidente de trabalho, né? Ou até por doença comum mesmo, mas nesse caso, em acidente de trabalho. Estava afastado e o INSS deu alta, ela passou na perícia, o INSS deu alta. Aí ela retorna ao trabalho, passa no médico, o exame de retorno, passa no médico do trabalho, e o médico não aceita aquele trabalhador de volta e diz que ele está inapto para trabalhar. E o direito dele, como é que fica isso? O que ele tem direito? O sindicato está certo quando reivindica que o banco tem que pagar? Sem dúvida. Até há uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região dizendo que se o INSS negou o benefício ou concedeu a alta e retornando ao trabalho, o médico do trabalho do empregador diz que ele não tem condição, se o empregador não tomar todas as providências, inclusive judiciais, para se restabelecer o benefício, ele tem que pagar salários, porque está vigente o contrato de trabalho. E, inclusive, nós temos assistido com muita preocupação o fato de as famílias se desestruturarem, não é apenas o bancário ou a bancária, envolve a família toda. Então é um prejuízo social muito sério. E no caso do auxílio-doença, há um outro dado também. O segurado tem que pagar os remédios. Muitas vezes são remédios caros e ele não é ressarcido disso. Eu sustento que o empregador devia pagar também o salário, a assistência médica na forma de medicação. Isso paga... eu acho que é uma reivindicação justa, né? A gente sempre fala que principalmente se é acidente de trabalho, é sinal de que o ambiente de trabalho adoeceu. E o ambiente de trabalho, a responsabilidade de zelar pelo ambiente de trabalho é do empregador. Queria agradecer a audiência de todos e até o próximo Momento Bancário em Debate.